Olá, bom dia. Eu sou a professora Neíce Evangelista e hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula sobre educação e meio ambiente. Primeiro nós precisamos conhecer esses dois conceitos. O que será que é educação? O que será que é meio ambiente? Então vamos fazer esta reflexão sobre educação e meio ambiente. Educação, de acordo com o dicionário Aurélio, é o próprio ato de educar. É um processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral do ser humano de uma forma geral, visando uma melhor integração, seja individual ou coletiva. Instrução, ensino, é o aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas. É o conhecimento e a prática dos usos da sociedade. É a civilidade, é a delicadeza, é a polidez, é a cortesia. É a arte de ensinar e adestrar. A educação também refere-se ao trabalho que se desenvolve no contexto das unidades educacionais, ou seja, o trabalho que se desenvolve nas escolas. É a capacitação de crianças e jovens em conhecimentos fundamentais para a sua sobrevivência: contar, ler, escrever. Sintetizando, de acordo com João Luiz Almeida Machado, em suas reflexões sobre a educação, ele diz que, sintetizando, as pessoas imaginam a educação de uma forma restrita. Somente o trabalho desenvolvido nas escolas, quer dizer, organizadas em ambientes fechados, herméticos, a partir de uma dinâmica bem simplista, a partir de alguns elementos como uma aula expositiva, o quadro negro, que é a lousa, o giz, livros didáticos, caderno, lápis, borracha, enfim, utilizando apenas esses elementos. Dessa forma, o objetivo da educação, de acordo com João Luiz, ele pode ser sintetizado apenas para capacitar crianças e jovens para a sua sobrevivência, como eu disse anteriormente. E apenas saber o fundamental para a sua inserção nos seus contextos, para a sua vivência, que é dominar a escrita, a leitura e a fala, e saber contar, que é o básico. Paulo Freire dizia que a escola deveria ensinar os alunos a ler o mundo. E a proposta dele era essa leitura de mundo. E essa leitura de mundo, ela não poderia ser descontextualizada da vivência desses alunos. Então, deveria respeitar o contexto cultural e familiar dos estudantes, deveria oportunizar a participação no processo de ensino e aprendizagem, vislumbrando realidades de ensino nos conteúdos trabalhados e tendo essa relação direta com o mundo que o aluno está inserido. Então, desta forma, a educação não é vista de forma restrita, mas uma educação em que os alunos passam a ser protagonistas. Eles passam a exercer o seu papel dentro da sociedade, nos vários espaços
em que esses alunos ocupam, seja ele social, familiar, cultural, enfim. A educação vista dessa forma, ela pode representar progresso, melhor qualidade de vida, estabilidade social, enriquecimento de uma nação. A ausência de tudo isso, ela desqualifica, leva à miséria, proliferação de doenças, estagnação econômica, preconceito, corrupção. A educação torna o mundo mais justo, digno, fraterno e próspero. E a escola, ela tem a sua função social dentro desta educação, né? Além de qualificá-la para o trabalho, de preparar este aluno para a cidadania, de formar cidadão, ela tem o dever de contribuir com o pleno desenvolvimento desse ser humano, de construir conhecimentos, atitudes e valores que tornem o estudante solidário, crítico, e participativo. Nós temos vários tipos de educação: a formal, a não formal e a informal. A formal é esta que nós temos de forma privilegiada nos espaços escolares, nos sistemas formais de ensino, que são as escolas, as faculdades, as cidades. A não formal é esta que pode ser aprendido e apreendido em qualquer espaço, seja na escola, nas igrejas, em qualquer outro espaço sociais. A capacitação dos indivíduos para o trabalho por meio da aprendizagem de habilidades ou desenvolvimento de potencialidades caracteriza numa educação não formal, como curso de costuras, bordados, pinturas, culinárias. E a informal é esta que a gente adquire ou que é transmitida na família, no convívio com os amigos, nos clubes, nos teatros, na leitura de jornais, livros, revistas e etc. Agora vamos conhecer um pouco desse conceito de meio ambiente. Que ambiente? A palavra ambiente, ela vem amarrada e interagindo com o meio, não é? Com o meio físico, natureza, meio sociocultural. É estabelecida entre o meio e a ação humana, tanto individual quanto coletiva, num processo dinâmico, sempre em movimento. Ela interage entre si e troca informações com o seu entorno. Porque etimologicamente a palavra ambiente, ela vem do latim, que significa ambi, redor, e do verbo ire, ir à volta. Como substantivo, essa palavra ambiente, ela representa uma realidade concreta, que é fruto da interação entre o meio físico, natural, que é toda essa natureza que nos rodeia, e a ação humana sobre ele, que é a nossa intervenção nesse meio, nessa realidade. Então, isso implica a ideia de movimento. Portanto, do ponto de vista de seu significado para a questão ambiental, as palavras meio e ambiente são redundantes, porque, na verdade, meio e ambiente significam a mesma coisa. Então, o meio ambiente é esse espaço, com todos os seus componentes bióticos e abióticos e suas interações, em que um ser vive e se desenvolve trocando energia, interagindo, transformando e sendo transformado. Caso do ser humano ao espaço físico e biológico, soma-se. Aqui nós encerramos a nossa aula de hoje, conhecendo um pouco desse conceito de educação e meio ambiente. Na próxima aula, nós conversaremos sobre a educação ambiental. Um abraço e até mais.